Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina Cuidados em Saúde do Idoso. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os fatores psicossociais. Lá no tópico 9.1, nós vamos falar dos conceitos e origens. Vamos lá. Coloquei um senhorzinho bem tristinho, né? Porque nós vamos falar, sim, da tristeza do idoso, da fase em que ele se sente, né, abandonado, que ele não se sente produtivo. Isso tudo influencia no processo saúde-doença. Apesar de muitas pessoas acharem que a saúde mental tem como origem imperfeições meramente fisiológicas, sabe-se que o seu desenvolvimento também interage mediante estímulos externos que positivamente ou negativamente poderão influenciar de forma decisiva para uma vida saudável ou deteriorar mentalmente o ser humano em todas as suas atividades, o que pode se traduzir em estresse, apatia, depressão, irritabilidade, baixa autoestima, solidão e medo. É o que comum acontece com os idosos. O envelhecimento na sociedade vem sendo discutido em diferentes áreas, sejam elas humanas, sociais, jurídicas, comportamentais, tecnológicas e governamentais. Principalmente governamentais, precisamos de novas políticas, Políticas para os nossos idosos. O idoso necessita que haja cuidados especiais, vista que, devido às limitações fisiológicas decorrentes da ação do tempo, lembrando que nós não vamos ficar novinhos para todo sempre, E se quisermos ter uma boa velhice, precisamos cuidar da nossa saúde agora, para que a gente possa ter uma boa velhice. Se ver impossibilitado de executar tarefas que demandam esforço físico maior. Então, com o tempo, passando o tempo, o nosso corpo ele vai ficando debilitado, nós vamos deteriorando. Sim, nós vamos nos acabando com o tempo. As nossas células vão diminuindo, os nossos neurônios vão sendo comprometidos. Isso tudo dificulta que a gente consiga realizar as tarefas até mais comuns, do nosso dia a dia. No entanto, os fatores sociais, físicos, psicológicos e cognitivos são ainda os aspectos que mais determinam o critério de avaliação. Em nossa sociedade, em que o diferente é visto como reserva. Ser diferente, independente de qualquer coisa, a gente já se coloca o quê? Como reserva. É diferente, tem que ficar, Ser olhar de diferente, já não se olha com os mesmos olhos, com o mesmo encanto, com a mesma bondade, com o mesmo amor. Então, isso tudo também prejudica. A perda da autonomia é uma coisa que os idosos se chateiam muito com isso. E isso causa várias doenças psicológicas, eles ficam deprimidos, isso compromete muito a vida desse idoso. Ter autonomia é exercer o autogoverno, de poder desfrutar o livre-arbítrio, tomar as próprias decisões baseadas nas escolhas, na experiência adquirida ao longo do tempo. Entende-se que, com o passar dos tempos, dos anos, os idosos são considerados como incapazes de decidir a sua própria escolha. Muitos familiares e muitos acompanhantes desses idosos acham que eles não têm mais a capacidade. Claro que toda regra tem sua exceção. Existem sim patologias em idosos que deixam eles incapazes de responder por si. Mas se o idoso é saudável, se ele tem uma boa alimentação, se ele está bem mentalmente, ele pode sim ter autonomia das suas decisões. A perda da autonomia para o idoso, pelas perdas do papel social, pode ser porém, em um cenário ainda mais doloroso, cruel, realista, imposto por suas limitações físicas.
Quando você deixa de dar atenção para o idoso, ele se sente limitado. Quando você impede esse idoso de fazer qualquer atividade, né? Claro que com supervisão, com avaliação do médico, quando você impede o idoso de praticar aquilo que lhe faz feliz, que lhe dá autonomia, né? que lhe enche os olhos de felicidade, você está fazendo com que ele se sinta ainda mais inútil. Porque o idoso ele já se sente inútil depois que ele para de trazer o retorno do dinheiro para casa, depois que ele já não pode sair de casa todos os dias, né, para ir trabalhar e voltar no final da noite, cansado, exausto de um dia produtivo de trabalho. Aí ele passa a ficar todos os dias dentro de casa. Já não sai mais para nenhum lugar. Muitas das vezes os familiares até proíbem esse idoso de sair de casa. E aí isso acarreta muito no seu psicológico. O isolamento social acontece muito com os idosos. Deixar de participar de atividades sociais, em grupo, de trabalho ou entretenimento é a característica principal do fenômeno social do isolamento. Quando o idoso ele se isola, pode ter certeza que está acontecendo alguma coisa com a saúde mental dele. Quando se fala saúde mental, geralmente as pessoas associam aquelas pessoas que têm doenças mentais mesmo. Mas a nossa saúde mental não está ligada só à patologia. Eu comprometo a minha saúde mental quando eu deixo de fazer algo ou alguma coisa que me faz feliz. Eu estou comprometendo a minha saúde mental. Ou quando eu me sobrecarrego demais, ou quando eu pego problemas alheios, ou quando eu decido simplesmente não fazer aquilo mais que me agrada. Tudo isso eu estou comprometendo a minha saúde mental. Isso pode ocorrer com maior frequência em grandes centros urbanos, né? Onde fatores sociais e psicológicos atuam contribuindo para o comportamento e retraimento e exclusão. Grande centro, as cidades aí, né, metrópoles, que muitas das vezes esses idosos moram em prédio ou até mesmo em condomínio, que um vizinho não conhece o outro, então ele se isola, ele não pode falar com ninguém, ele não pode sair de casa, é muito perigoso, tudo é muito perigoso e ele vai se isolando, se afastando e muitas das vezes ele tem o quê? Uma exclusão total da sociedade. Lá no tópico 9.3, nós vamos falar da redução do funcionamento cognitivo. É comum, lembrando que lá no início dessa disciplina, nós falamos sobre o comprometimento, né? Que nós temos em todos os órgãos do nosso corpo durante o processo do envelhecimento. A ciência cognitiva tem como finalidade o estudo científico da mente ou da inteligência. O nosso cognitivo, ele nos ajuda a aprender. A maneira com que eu vou buscar o conhecimento, aí é uma decisão minha, mas o meu cognitivo ele é responsável pelo meu aprendizado. No estudo do envelhecimento humano, especificamente, há vários fatores que podem ser determinantes para a redução do funcionamento cognitivo, como, por exemplo, fatores genéticos, e a debilitação da saúde podem acentuar o funcionamento cognitivo. Existem doenças, claro, síndrome de Alzheimer, tem um comprometimento, né, total do cognitivo. O idoso ele vai perdendo todas as memórias que ele tem, né, gradualmente, não é do dia para a noite, não acordar, tá com mal de Alzheimer, eu dormi e acordei e não lembro de nada. Tem períodos, tá? Período em que ele vai lembrar de alguma coisa, ele vai esquecer. Demência também compromete muito o cognitivo do idoso. Níveis de instrução baixa, da média, e atividade mental com baixos estímulos. Funcionamento lento. Lembrando que o nosso cérebro, ele precisa ter constantemente o quê? Ser alimentado. Quanto mais eu procuro aprender, quanto mais eu procuro ler, eu faço mais conexões neurônicas e o meu cérebro ele não fica o quê? Preguiçoso, tá? Ai, professora, acontece isso? Acontece. O nosso cérebro ele fica preguiçoso.
Muitas das vezes nós não queremos ler, nós queremos o quê? Ouvir. E quando eu só escuto, eu não consigo fazer todas as conexões neurônicas que eu preciso. Eu preciso ler, ouvir, ler 10 vezes até, muitas das vezes, para eu poder entender. Tá? Existem estudos científicos que falam que para você entender e compreender, você tem que ler no mínimo 10 vezes um assunto. Ai, professora, credo, é muita leitura. É, muita leitura. Infelizmente, os profissionais da área de saúde vão ter que ler pro resto da vida, porque todo dia surge alguma coisa diferente. Olha o que nós estamos vivendo hoje, né? Uma pandemia aí que nunca nós iríamos imaginar. E o que aconteceu? Tivemos que aprender a conviver. E aprendemos sim, muitas pessoas só aprenderam ouvindo na televisão, né? Mas os profissionais de saúde que estão lá desenvolvendo as vacinas, desenvolvendo metodologias de cuidado, tudo isso eles tiveram que estudar, aprender uma coisa nova constantemente. Alterações de humor, depressões e conflitos de personalidade. Isso tudo pode interferir no cognitivo do idoso. Podem também surgir problemas na coordenação motora, pois o raciocínio não permite. Lembrando que nós temos o nosso sistema voluntário e o nosso sistema involuntário. O meu sistema involuntário, eu não preciso pensar para fazer. Eu não preciso pensar que eu tenho que respirar, eu não preciso pensar para que meu coração bata, certo? O meu corpo, o funcionamento dele é todo involuntário. Agora, para eu falar, eu preciso pensar o que eu vou falar. Para eu deambular, eu preciso mandar o que? Informação para o meu cérebro, para ele fazer as conexões neurônicas e mandar informação para os meus músculos, para ele começar a deambular. A mesma agilidade em tarefas que necessitam o planejamento e organização. O raciocínio dele vai ficando lento a cada ano que passa por conta das perdas dos neurônios. Ainda, nós vamos falar sobre o idoso e a sociedade. Como que essa sociedade está recebendo esse idoso? Lá no tópico 10.1, né? Vamos falar sobre, segundo pesquisas recentes, os números dessa projeção mostram um crescimento acelerado. Esse aumento traz consigo grandes necessidades de políticas que venham ao encontro de um atendimento adequado nas expectativas desse idoso. A expectativa de vida do brasileiro quase que dobrou nos últimos 50 anos. Uma população que tinha, em 1960, uma expectativa de vida em torno de 40 anos, viu em 2003 a perspectiva subir para 70 anos. Entende-se que os maduros, né, os adultos maduros, estão se cuidando ainda mais para que na velhice eles tenham uma qualidade melhor de vida. A saúde pública e o envelhecimento. Lá no tópico 10.1, vamos falar sobre o envelhecimento da sociedade. O envelhecimento populacional é um dos desafios da saúde pública contemporânea. Lembrando que com o passar dos tempos nós vamos ter mais idosos do que jovens. Por quê? Porque hoje a média de mulheres que querem ter filhos está diminuindo a cada ano que passa. Então, se não nasce muito, significa que os que já estão aqui, com o aumento da qualidade de vida e com o aumento da perspectiva de vida, vai ter mais idosos do que jovens. A população idosa tende a crescer no Brasil nas próximas décadas, como aponta a projeção da população do IBGE atualizado em 2018. Lembrando que nós não tivemos atualização do IBGE, né, durante esse tempo por conta da pandemia. Teria no início do ano, mas foi o quê? Prorrogado, porque não tinha condição de ser feito. Segundo a pesquisa, em 2043, um quarto da população deverá ter mais de 60 anos. Então, segundo o Ministério da Saúde, já vai ser o quê? Idoso.
enquanto a proporção de jovens até 14 anos será de apenas 16,3%. Antigamente, as mulheres tinham 10 filhos, 9 filhos, 8 filhos. Hoje, a média, tá? De filhos para cada mulher, no máximo 3. No máximo, estourando 3 filhos, tá? Muitas mulheres hoje nem querem mais ter filho. Infelizmente, essa é uma característica, né, comum das mulheres agora, das mulheres modernas. A família, lá no tópico 10.2, tá? Vamos falar sobre o papel da família em relação ao idoso. Lembrando que a família ela tem um papel primordial na qualidade de vida desse idoso. A família exerce um papel extremamente relevante para o bem-estar físico e psíquico do idoso. Então, a qualidade de vida, o emocional desse idoso depende muito da família, né? Quando esse idoso está junto do seio familiar, ele é acometido por menos vezes de doença. Então, quando ele está dentro de casa de repouso, quando ele está hospitalizado, ele fica muitas vezes doente. Assim como os pais cuidam dos seus filhos, enquanto criança, dando-lhe alimento, proteção, amor. Os filhos são obrigados a cuidar e assistir os pais que necessitam de proteção por invalidez ou falta de condição financeira até o fim da vida. Lembrando que lá no Estatuto do Idoso, isso está bem descrito a obrigação que os filhos têm com os seus pais, tá? Não deveria ser obrigado, né? Mas infelizmente, por conta de N fatores, se fez preciso colocar como uma obrigação e ter uma lei, né, que ajuda esses idosos a ter um papel. Ter esse papel, o filho ter o papel de cuidar dos seus pais até o último piscar dos olhos. O convívio com a família, vamos lá. De maneira geral, a função do cuidador é assumida pela família no domicílio. Lembrando que o cuidador, nós temos o cuidador formal, nós temos o cuidador, né, da família. O cuidador formal, ele tem que se capacitar, ele tem que estudar para fazer o curso de cuidador do idoso. Lá na nossa apostila está especificando muito bem, tá sucintamente, tá bem descrito lá direitinho para vocês saberem a diferença do cuidador formal, do cuidador não formal, ok? Na maioria das vezes, a pessoa se destacará como maior responsável ou único responsável, considerando o cuidador principal. Se não for um cuidador da família, vai ser um cuidador formal, que ele vai receber para cuidar desse idoso. Mas, geralmente, quem cuida são os familiares. E esse cuidador também merece de atenção, um cuidado redobrado, porque ele vai estar exclusivamente cuidando do idoso. Claro, se for um idoso que estiver acamado, com várias comorbidades, né, com várias patologias, e aí isso tudo pode comprometer tanto a saúde do idoso como a saúde do cuidador, que muitas das vezes não é olhado de uma forma diferente. Os cuidados a uma pessoa enferma cujas funções orgânicas sofrem deteriorização gradual. É extremamente estressante e muitas das vezes sem perspectiva de recuperação. Os idosos, né, que são acamados, que estão acometidos de alguma patologias, muitas das vezes nós só temos que dar o que era uma boa qualidade de vida para ele, né? Um bom repouso até o fim da vida. Então ele precisa ter uma boa qualidade de cuidado, uma boa qualidade de atenção. Isso tudo é feito pelo cuidador. Essa sobrecarga pode gerar quadro de depressão, uso de remédios calmantes, e a redução do nível de imunidade aumenta o risco do cuidador adoecer também. Então, lembrando, quem está cuidando do idoso dentro de casa também tem que ser cuidado. Tá? Ele não tem só que cuidar do idoso, ele também precisa de cuidado.
Lá no tópico 10.3, nós vamos falar sobre a qualidade de vida desse idoso. Lembrando que o idoso ele pode fazer tudo. Sim, tudo dentro da condição que ele está naquele momento. A qualidade de vida do idoso é fundamental não só para aumentar sua estadia aqui na Terra, mas principalmente para aumentar sua qualidade de vida física, mental e social. Fazer atividade física é maravilhoso, né? Nós liberamos hormônios, os hormônios do prazer, os idosos se sentem úteis, ele tem alguma coisa para fazer no final da tarde ou no início da manhã, vão participar de danças ou vão participar dos projetos sociais que muitas cidades desenvolvem. Isso tudo ajuda, tá? Para que esse idoso não se sinta um inútil dentro de casa, para que ele tenha uma boa qualidade de vida. E aí, nós vamos agora falar sobre os cuidados de enfermagem nas necessidades nutricionais, hidratação e eliminação do idoso. Ao aplicar os cuidados de enfermagem, deve reconhecer as alterações dos padrões de nutrição, hidratação e eliminação, que acompanham o processo do envelhecimento, indo além das preocupações com as doenças que levam ao desgaste do sistema orgânico. Considerando também as diferenças individuais próprias, independentes da condição do envelhecimento. Eu coloquei aqui, diversos alimentos, lembrando que a necessidade nutricional do nosso idoso, do idoso que está sendo cuidado ou do idoso que nós vamos cuidar, ele é diferenciada. O idoso, ele exige muito mais nutrientes do que um jovem ou um adulto. Então, mas, contudo, a alimentação dele tem que ser balanceada. Ele não precisa de muitas calorias, ele precisa de muitos nutrientes. Ele precisa de tudo aquilo que possa nutrir o corpo dele para que ele não fique acometido de doenças. E tudo isso tem que ser observado pela equipe de enfermagem, se ele estiver dentro da unidade hospitalar, e tem que ser observado pelo cuidador formal, aquele cuidador que está lá dentro de casa trabalhando segundo o que ele foi, segundo a especialidade que ele tenha, tá? O cuidador dentro de casa, ele tem que sim ser informado pelos profissionais de enfermagem a necessidade que esse idoso tem de uma nutrição diferente, porque ele precisa, porque o corpo dele é muito diferente do nosso, tá? Cada fase nós precisamos de uma nutrição diferente. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A gente se vê na nossa próxima videoaula. Beijo, tchau!